conexão. Pronto, agora eu vou chamar o Sérgio. Oi, Cá, tudo bem? Boa noite, Ainda. Adorei o post seu de hoje, viu? Olá! Oi, Gui, Olá, tudo olá, bem? olá. Gui, você tá bom? Tá me ouvindo? Oi, Paula. Estou te ouvindo. E o meu microfone, tá bom? Pra mim tá bom. Peraí que eu vou ter um retorno aqui do Orlando, que ele já vê Tá pra bom. mim como é que tá, Ótimo aí. Orlando. Porque às vezes A gente fica. escuta bem porque a gente tá de fone, mas quem tá assistindo não fica legal, né? Às vezes tem uma interferência. E esse microfonezinho se deixa um pouquinho fora ali do Twitter, ele fica ruim. Gosto de colocar assim. A Elvira entrou, Maria Elvira. Hoje nós vamos ter Legal. também a companhia, Sérgio, dos Sim, estudantes do curso de Serviço Social, massa. do ISCA Faculdades, vão estar com a gente. Ó, o Lano falou que tá legal o som, acabou de dar o Que tá feedback. bom. Que bom. E, Que e legal. também um monte de gente querida, né, que me parabenizou por você ter aceito. Então, em primeiro lugar, vou Imagina. agradecer o seu aceite, seu pronto aceite, dizer que eu sou super fã do seu trabalho, sou sua fã, Imagina. me considero sua amiga. Então, para mim, está sendo uma Aham. honra e uma felicidade muito grande de receber nesse espaço aqui de tudo um pouco. Muito obrigada pelo seu aceite. Agora já vou emendar para você se apresentar, falar sobre sua formação, seu local de fala, quem é o Sérgio Barbosa. Vamos lá? Ótimo, vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma autodescrição para as pessoas que têm baixa visão, para quem tem alguma dificuldade em ver. Eu sou pardo, estou careca no momento, tenho barba grisalha, estou usando óculos, estou com uma camisa xadreza vermelha e preta, e atrás de mim tem uma estante com alguns livros da minha coleção. Para quem tem essa é uma delicadeza para as pessoas que não estão conseguindo aí visualizar. Ainda não Adorei. temos esse E você recurso de... faz isso para mim ou eu tenho que fazer para mim? Olha, eu faço para todas as pessoas. Não, eu me descrevo, você me descreve, Sim, aproveitando. você se descreve, você se autodescreve. Eu sou branca meio amarelada, cabelo é loiro, comprido, ele tá todo repicado. Eu tô com uma blusa preta, com um tanto dos ombros à mostra. E eu tô na sala de casa, então atrás o que eu tenho é um porta-retrato, bem na altura da cabeça, um abajur no canto e um sofá atrás. É isso. Legal, muito bom. Bom, quem eu sou? Eu sou um curioso, um investigador, que logo muito cedo, né, saiu do formato brasiliense de ser. Eu sou nascido em Brasília, para muitos que conhecem Brasília, é uma cidade totalmente rabiscada, pelo menos o seu centro, ali a região do Plano Piloto, sempre morei no centro. Então, eu sempre tive muitas certezas, até sair um pouco de Brasília e ver que as ruas são tortas, tem curvas, começa de um lado, vai para outro. Então, esse percurso também invadiu a minha vida, porque desde cedo tinha as coisas muito certas, os padrões muito bem delimitados. Já morei em vilas militares, onde a ordem, as regras eram bem, né, visíveis. E essa coisa de ser homem também é uma coisa bem interessante, porque já é uma coisa dada antes mesmo da gente nascer, né? Ela já está inscrita nesse lugar, nesse corpo. E quando eu comecei a estudar, então, fui para a área das humanas,
eu comecei a perceber que tudo isso que a gente diz que é verdade, a verdade como um paradigma absoluto, universal e eterno, na verdade não é. É apenas uma construção localizada, apenas uma construção com seu tempo, de validade, de duração. E eu fui me construindo assim, até hoje estou me construindo assim, né, como um pesquisador, e comecei a fazer filosofia, ciências sociais, e só isso eu não conseguia ficar só com essas questões racionais, filosóficas, cientistas, e me atrevi a fazer uma disciplina para entender também esse outro extrato humano, a teologia. Fui fazer ciências da religião. Nesse momento eu também compreendi, né, a questão muito fundamental do ser humano, que é essa questão da espiritualidade, do aspecto transmaterial, do aspecto que também forma todas as pessoas, que também está em todas as pessoas. Nem precisa ser religiosa, não precisa ser de um credo, mas é o que nos impulsiona. E tentando responder as 3 perguntas básicas mais cruéis do mundo. Quem sou eu, né, de onde eu vim e para onde eu vou? Então, essas 3 perguntas ainda fazem parte do meu cotidiano, como filósofo, como investigador, e aí eu vim cair nessa questão das masculinidades e da violência de gênero. Bacana, muito bom, Sérgio. Então, e você é professor, você também dá aula, né, em faculdade? Sim, eu leciono em 2 faculdades, agora na pós-graduação, já que os cursos, infelizmente, de filosofia, ciências sociais estão cada vez mais indo embora das faculdades. Cada vez está deixando de existir. Pensar é muito perigoso nesse país. É isso. É a melhor resistência. Então, eu leciono em 2 faculdades na pós-graduação. Muito legal. Sérgio, então, já vamos entrar de cara e explorar o nosso tema, né? Que ele é um tema muito vasto. E a gente está aqui em Limeira, pelo menos, não só em Limeira, pelo que eu venho estudando, pelo que eu venho vendo, né? O tanto de violência que está contra a mulher, né? Assolando, principalmente em tempo de pandemia. A gente sabe que isso potencializou, aumentou esse número. E ainda a gente vai falar de tudo isso ainda para chegar nesse recorte. Mas vamos começar com o nosso tema, entendendo o machismo e as masculinidades. Vamos lá, fala para mim o que seria um e o que seria outro, porque muita gente fala, não sabe como usar, não sabe nem como argumentar nessa questão, e a gente escuta de tudo um pouquinho. Então eu queria ouvir de você, entender o que é o machismo e o que são as masculinidades. Vamos lá? A Ana entrou, a nossa coordenadora do ISCA, mandou parabéns para você. Vamos andando, vamos falando. Infelizmente eu não posso falar para todo mundo, mas vamos lá. E já lascaram aqui, que pensar é muito perigoso nesse país, mas vamos continuar andando. Bora lá. Sérgio, exatamente, bora lá. Olha, né, claro que eu queria falar de muitas coisas, mas nesse período triste de Covid, de pandemia, de tanto desgoverno como está acontecendo, a gente fica triste mesmo, né? Até esse caso mesmo do menino do Rio de Janeiro, o Henry, a violência como ela está estampada nos jornais. Isso porque foi um menino de classe média alta, de filhos de gente importante, mas nós que trabalhamos na educação, na escola, sabemos de tantos outros casos de meninos que são espancados, né? São violentados, de mulheres que ficam caladas, de mulheres que... E isso faz parte, então, desse machismo. Essa morte faz parte desse machismo também. As mortes em Limeira, as mortes no Brasil como um todo. Porque é preciso entender o machismo na sua raiz, lá no seu fundamento, lá na sua base. Porque as pessoas confundem
né? São 3 palavras, na verdade, que há há uma confusão generalizada. Antes mesmo do machismo, vem uma palavra fundamental, que é o patriarcado. O patriarcado é uma estrutura, é um sistema, né, que fundamenta todas essas desigualdades, que é um sistema de dupla dominação. Por que dupla dominação, o patriarcado? Porque primeiro oprime as mulheres naquilo que elas desejam, naquilo que possa ser o sonho delas, naquilo que é a sua liberdade, naquilo que ela pode expressar como ser mulher, e depois, a segunda dominação é a questão da exploração. As mulheres são exploradas, sim, na nossa sociedade. As mulheres, elas fazem um trabalho muito difícil e duro na sociedade. E o patriarcado acha que não. O patriarcado é a coisa mais fácil. Não, não é. O trabalho doméstico, o trabalho do dia a dia, a mulher acorda, às vezes pensa já nas coisas que tem que fazer, no filho, no marido, no namorado, nas coisas, né? Existe um peso. O patriarcado é essa estrutura que está enterrada, mas sustenta, né? Essa estrutura, essa coluna. E ela é tão forte que alguns senadores, né, um senador lá do Ceará, né, criou um projeto de lei chamado, apelidado de Bolsa Estupro, né? Quer dizer, a mulher é estuprada, e se ela permanecer com aquele filho, para evitar o aborto, que é consentido na lei, dentro das regras da lei, da Constituição. Ninguém está falando a mais umas coisas assim. Não, já está lá, já é garantia. Ele vai e quer financiar a continuidade dessa gravidez. Isso é patriarcado. Isso é patriarcado. Porque ele acha que está fazendo uma boa coisa. Porque ele acha que está construindo, né, uma sociedade mais justa. Não está. Isso é patriarcado. O machismo. O machismo é um outro termo, é um outro conceito. O machismo é uma expressão de controle. O machismo, ele se expressa quando desqualifica a mulher, em qualquer situação. Não só na relação homem-mulher, mas na relação patrão, empregado, empregada. Porque até às 17 horas, aquela mulher ela é a chefe do cara. Passou das 17 horas, bateu o cartão, ela não é uma mulher. Né? Então, essa situação do machismo na nossa sociedade, o que é o machismo? A pessoa é envolta num preconceito. Então, se existe o machismo, é porque também existe o racismo. E existe o sexismo, a homofobia, a transfobia. O machismo é a expressão do preconceito quando coloca as diferenças, né, gerando desigualdades. Ou seja, o papel masculino e o papel feminino. E às vezes é até difícil. Outro dia eu falei, eu tô cansado de ser homem. Tô cansado de ser homem. Porque é muito difícil ser homem nessa sociedade. A gente tem que fingir de conta, fazer de conta, mas esse fingir de conta e fazer de conta acaba sendo gostosinho, porque me dá muitos privilégios. Então, o machismo também é utilizar os privilégios na sociedade para outras pessoas. Bom, então agora chega o tema, que é o terceiro conceito, que é masculinidade. Esse termo, pela primeira vez, foi cunhado por Kaufman e Kimmel, né, nos estudos na Austrália, onde ele estava estudando esses corpos dos homens nas escolas e nos exércitos. E esses corpos, eles passam por um treinamento. Esses corpos passam por um treinamento socializado, que tem que ter uma performance, virilidade, assertividade, força, honra. Então, ele ainda falava que a masculinidade é um conjunto de valores. Tudo bem, hoje a gente fala masculinidades, mas eu ainda estou retomando o velho conceito, e gosto do velho conceito, né, porque vi ele sendo nascido, que a masculinidade, ela representa essa gama de variações. A masculinidade,
ela também fala do homem aborígene, como ele também falou no seu livro, também falou do homem negro, do homem asiático, do homem gay. Então, quando você fala masculinidades, acaba até, sim, tá. É porque, às vezes, as pessoas não vão lá na fonte, no cara que falou da masculinidade. Porque a masculinidade, ela, na verdade, é uma performance. Ela é um atributo de valores utópicos e que o homem acredita tanto, mas também a mulher também acredita nesse valor. Assim como existem mulheres machistas reproduzindo essas desigualdades, existem mulheres reproduzindo masculinidade porque ela também foi criada, não que ela produziu, mas que ela foi criada. Então, resumindo, masculinidade é uma performance, um conjunto de valores, conjunto de situações e aspectos em que nós, homens, passamos a exercer uma performance, seja ela profissional, seja ela sexual, seja ela emocional, e que muitos desses aspectos não são alcançados. Não são. Então vem uma frustração muito grande. Então vem uma frustração porque aquilo que eu desejei, eu me frustro. Mas só que a pessoa conhece a minha intimidade. É essa pessoa, essa que está do meu lado, essa companheira, essa namorada, essa amante, sei lá o quê. Essa pessoa que está do meu lado que conhece essa minha fragilidade. E a ação dessa violência e a ação dessa frustração vai justamente em direção a essa pessoa, a primeira pessoa. Claro que ele vai ter camadas de violência contra outras pessoas, contra o porteiro, contra todas as outras pessoas, mas diretamente é a companheira. Então, tanto o machismo, como foi a pergunta, como essas masculinidades, elas se convertem para a questão da violência, e principalmente da violência contra a mulher. Entendi. E o seu interesse pelo tema, como se deu? Como você entra nesse mundo em relação ao machismo, a questão de gênero, né? E a violência, como é que isso entra na sua vida? O pessoal vai dar uma risada, né? Porque eu fazia uma pós-graduação, mestrado na área da sexualidade na PUC, e logo iniciou o período da AIDS. O período da AIDS a gente tem uma associação, e final dos anos 80, né? Quando a AIDS estava, entre aspas, poxa, o cara heterossexual pegou a AIDS, não é só de gay, não é só, como falava, viciado, não era, como falava? Prostituta, né? Que era quem... Prostituta, né? Agora as donas de casa estão pegando AIDS, os maridos, tá? Então, a gente teve assim, falou, mas peraí, então vamos ver como que é isso, como é que se dá. E aí também era um período em que muitas travestis e muitas mulheres prostitutas morriam por causa da AIDS, e a gente tinha que levantar documento, senão elas eram enterradas como indigentes. Né? Então a travesti vinha do interior, do Nordeste, só tinha o nome fantasia, então não tinha internet, não tinha nada. Às vezes a gente tinha que ir até lá, mandar carta, voltar, era um rolo danado para aquela travesti não ser enterrada como indigente. E aí eu comecei a entender, junto com outros colegas, falei, gente, a questão não são as travestis nem as prostitutas. Elas sabem muito bem lidar com isso daí. O problema são os clientes, são os caras que vêm aqui. São os homens que forçam, que pagam mais ou que não pagam, que é o problema é o negócio aqui. Aí a minha coordenadora falou assim, então vai trabalhar com os homens. Aí eu fui fazer entrevista com eles na zona, antes do programa, depois do programa, e aí esse grupinho na faculdade foi conhecido como os putólogos, porque nós sabíamos tudo de putaria. Bom, era final dos anos 80 para 90, a gente queria desenvolver bastante conhecimento sobre a questão da AIDS e da sexualidade, e logo de cara eu vi que, sem discutir a violência e sem discutir a questão da violência contra a mulher, não ia virar muita coisa.
E eu comecei, então, a me interessar pelos estudos de gênero. Fui na Federal do Rio de Janeiro apresentar um trabalho sobre prevenção masculina em presídio. Foi muito legal, porque foi um debate sobre gênero, mas em que eu fui um dos primeiros a falar sobre a questão da heteronormatividade e de homens que fazem sexo com homens de forma esporádica, né, dentro do presídio, dentro da rua, no CAPS, enfim, e foi muito legal porque eu comecei a me interessar e vi que gênero é uma ferramenta muito potente. E os estudos feministas também. E nesse mesmo período, eu fui fazendo oficinas no Coletivo Feminista, no SOS Corpo, na SOF, e fui abrindo assim, ó. Eu falei, gente, eu sou machista, eu sou muito machista. Caraca, mano, que louco. Então, todo dia eu acordo um pouquinho e falo, ai, será que hoje eu vou fazer o quê de menos machista na minha vida, né? Porque eu acho que isso que foi o grande ganho, não só o ganho intelectual, né, de conhecimento, mas também poder fazer oficinas de sexualidade, de gênero, com toda essa galera, com mulheres maravilhosas, que me estimularam. Uma delas, a Eleiette Safiotti, Eva Blay, tantas outras, que falaram que esse era o caminho mesmo, que eu tinha que falar desse lugar do silêncio, porque que os homens não falam sobre si, da sexualidade, do comportamento, das emoções. Então eu comecei a falar disso aí, primeiro comigo mesmo, e depois com os homens, meus parceiros, meus colegas, e tantos aí que hoje em dia tocam grupos em São Paulo, em outros lugares do Brasil, Pernambuco, Bahia e Belém. Orlando colocou aqui que o seriado Pose, ele mostra bem essa realidade, final dos anos 80, ele passa pelos anos 80, final dos anos 80, né, a década da AIDS, entra na questão, né, dos transexuais, entre outras categorias ali que mostra no filme, e a gente entende um pouco mais de perto essa luta, né? A gente viveu uma parte da história, mas nesse seriado ele está muito bem retratado, é um seriado muito bacana, nós estamos assistindo isso. Bom, bora lá, que tá indo tinha muita dúvida. Nossa, o cara pegou AIDS, mas ele era gay? Alô, galera, acorda, né? Tá muito legal esse papo. Acho que você trouxe aqui várias questões que dá pra gente falar um monte de coisa. Numa das que eu sigo você e num dos posts, eu vi uma coisa assim, masculinidade positiva. Qual é a masculinidade positiva, Sérgio? Me conte. E mais uma coisa, quero falar oi. A Cá também quer assistir, aí Elvira mandou oi pra vocês. Gente, muito obrigada por vocês estarem entrando e falando, mas não dá pra gente parar de falar um por um. Mas muito obrigada aí, gente. Agora fale. Fale da masculinidade positiva, Sérgio. Cada vez inventam... Eu acho que é bom isso, né? Masculinidade... Na década de 90, era um termo puxado por Antônio Gramsci de masculinidade hegemônica. Mas tinha uma base, tinha um fundamento, tal. Depois veio com Pierre Bourdieu, 2000, masculinidade dominante. Agora, a moda é masculinidade... como fala? Masculinidade... Positiva? Não, antes dessa, que é a ruim. A tóxica, lembrei. A tóxica, que também, de novo, a gente absorve os conceitos sem definir direito, sem estudar direito. E agora a moda é, de novo, positiva. Eu acho que é bom porque coloca a discussão em pauta, né? Assim como na década de 90 tinha paternidade responsável, paternidade nutritiva, paternidade saudável, paternidade... Aí está surgindo de novo, né, outros temas assim, que acho que atrai. No sentido de atrair essa masculinidade para discussão, para essa discussão. É como você falar, né,
um ônibus caiu na ribanceira, e você falar, o ônibus despencou da ribanceira. É um poder das palavras. Então, o que eu chamaria de masculinidade positiva, para mim, né, tirando até o positiva, é buscar ressaltar os valores que, depois de um processo crítico, de um processo de questionamento dos privilégios masculinos, a gente pudesse desconstruir tudo aquilo que nos coloca no privilégio. Então, as masculinidades, um dia, acho que não serão masculinidades, e sim humanidades. Entendi. Em que sentido? Em que sentido, Sérgio? Aquilo que marca o meu comportamento, a minha visão, ela não pode e não deveria, né, ser cunhada como uma medalha. Ah, Sérgio, os homens assim que passam roupa, que lavam, que... Cara, as mulheres só fazem isso milhares de anos e não ganham medalha. Por que nós temos que falar que somos uma masculinidade saudável, uma masculinidade positiva, uma masculinidade... Que coisa é essa? Que porra é essa? Né? Que isso, cara? A gente tem que entender que as masculinidades, em uma hora ou outra, não é moda, mas é um projeto político de transformação. É um projeto político de quê? De transformação dos valores. Quando esse senador propôs essa lei do estupro, do aborto estupro, nós, homens, teríamos que fazer uma carta e falar, cara, para com isso. E não esperar, assim, as mulheres fazer o movimento, tal. A gente começar a levantar essas bandeiras. Entendi. Quando um despresidente, coloca essa lei do armamento, a gente teria que fazer caravana para ir lá em Brasília, aí sim, falar, você não pode fazer isso. Isso é uma ideologia da morte. Então, eu acho que essa masculinidade saudável só será saudável o dia que ela se desconstruir. Entendi. Muito bacana, né? Sérgio. E aí, você vai falar para mim... Desculpa, positiva, né? Positiva. Positiva, saudável, legalzinha, baratinha. O Dentinho, acho que falou que gosta dessa... Ele falou que ele gosta de usar masculinidade saudável. Eu gosto também. Agora, José. Aí já vou adiantar que logo, quer dizer, eu tô com as lives fechadas até julho. Então, entre julho e agosto, vou convidar o pessoal do E Agora José para a gente falar um pouco sobre os grupos propriamente ditos, né? Os grupos que trabalham os autores de violência. Desculpa, pode falar. Eu quero deixar claro que eu gosto também, mas uma forma de atrair, uma forma de buscar, uma forma de falar, cara, vamos falar de masculinidade saudável, vamos falar de masculinidade positiva, vamos falar disso, porque também só falar de masculinidade tóxica, o homem é culpado daquilo, é um saco. Mas no sentido de produzir esse discurso. Isso sim, né? Isso eu quero deixar bem claro. Todos os grupos aí que surgiram depois, E Agora José, Cá Entre Nós, Papo de Homem, Essência do Homem, são projetos bons que precisa atrair. E se tiver que usar masculinidade positiva, masculinidade saudável, que usem. Isso mesmo. Que é uma ideia de contrapor a questão do machismo, né? Então você fala desconstruindo o machismo e construindo as masculinidades, que ao meu ver agora seria esse espaço em que o homem se descobre homem, com também os afazeres, com os seus sentimentos, né? Ele vai olhar de frente para os seus sentimentos, a gente desconstrói aquela questão do homem não chora e tudo mais. Então eu acho que assim, de uma forma assim, menos filosófica, menos acadêmica, ela seria mais essa realidade, sabe? Quando a gente fala que a gente desconstrói o machismo, o que a gente constrói no lugar, né? O que a gente traz no lugar do machismo que a gente está desconstruindo, né? E aí, Sérgio, eu vou escutar você falando quais suas principais contribuições nessa área. Eu acho que, tipo assim, já andando um pouco
para a questão da temática da violência contra a mulher, eu acho que o tempo é de despertar, gostaria que você falasse sobre isso, e alguém trouxe a questão dos justiceiros, você falar um pouquinho dessas questões para mim e para todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo. Tá, bacana. Primeiro, meus colegas aí são, eu acho que foi o grande ganho, né? O Orlando já está convidado para o Justiceiro, e todo mundo, e é muito legal fazer essa rede. Isso foi a principal contribuição que eu tive na minha vida, né? Dentinho, Flávio, Thales, Eurico, Gilson, se eu fosse citar aqui toda a galera, muita, essa é a contribuição. Mas, de fato, a primeira contribuição, ela se deu quando um grupo de pesquisadores aqui do Brasil, GESMAP, e junto com o pessoal recém-criado no Recife, o Benedito Medrado, o Jorge Lira, o programa Papai, e no Rio de Janeiro, Fernanda Costa, Carlos Zuma, do NOUS e ECOS, nós fomos uns 10 para o Canadá. Conhecer lá a campanha do Laço Branco, discutir com o Kaufman como que seria a adaptação, porque isso foi um processo diferente de todas as outras campanhas, que eu já vi. He for She, Homem Consciente, Violento Não, a gente discutiu antes, a gente adaptou, a gente foi lá e discutiu como seria a realidade. Então a gente criou a Rede Brasileira de Homens pelo Fim da Violência, a campanha do Laço Branco, que está espalhada por todo esse Brasil, que está espalhada e virou lei. Pouca gente sabe, a campanha do Laço Branco é lei federal, dia 6 de dezembro. 15 dias, foi um né? empenho dentro dos 15 dias. E está lá, é uma lei federal. É a campanha, já temos uma campanha nacional criada, adaptada, emanada com o Canadá, com a Europa. A gente faz essa campanha, principalmente mobilizando outros homens. E aí, essa campanha já tem uma história, já tem material. Ela já produziu muitos materiais. Eu estava vendo se eu tenho alguma coisa. Ah, tenho. Tenho material aqui, né? Olha só. Se dá para ver. Homens pelo fim, homens é que eu vejo ao contrário aqui. Homem pelo fim da violência contra a mulher. Dá. A gente tem material, vídeo, fitinha, né? A gente tem muita coisa já produzida. A gente não está inventando mais a roda. A gente tem que fazer a roda girar. Tá, isso mesmo. A gente tem que fazer a roda mudar. É claro que as outras campanhas são válidas. Quando chegou a campanha He for She, eu faço parte também, eu conversei com a idealizadora, falei, mas o Brasil, tal, tem assim, tal, aquela campanha do covarde, aqui o Brasil covarde, não tem esse sentido, vamos discutir um pouquinho, blá, blá, feita. Então, é necessário ter tempo para isso, ter discussão mesmo, experimentar, ir para a rua, saber, isso foi legal. A contribuição também das leis, um pouco antes, olha só que atrevimento, um pouco antes da Constituição da Lei Maria da Penha, lá na cidade de Santo André, e o Dentinho também faz parte dessa história, a gente já queria fazer uma lei para os homens, porque essa lei que pagava a cesta básica era irrisória. A gente chegou aí no município conversar com algumas personagens históricas, Ivete Garcia, tal, a gente queria fazer uma lei para esse homem poder encaminhar para o nosso trabalho, uma lei municipal. Eu lembro disso. E aí falaram que não, Sérgio, não existe ainda uma lei federal, então isso não é constitucional. E logo 2 anos em seguida, em 2006, chegou a Lei Maria da Penha, que também a gente conseguiu colocar 2 grandes artigos. E essa lei foi bastante forte. A gente criou isso, desenvolveu, e os grupos, logo em 2007, a gente começou, 2009, eu vim para São Paulo fazer o projeto aqui, já que a gente tinha uma parceria com o Fórum da capital e não podia fazer parceria na cidade de Santo André. Então, o Flávio, Dentinho, Eurico, e aí eu vim para São Paulo com Leandro, e aí a gente colocou aqui em São Paulo
na capital devido às comarcas, essas coisas todas. Mas tinha um projeto também em Diadema que também iniciou. O que eu acho que deu uma contribuição foi a questão também da pai não é visita, né? Essa lei também no estado que garante a presença dos pais nas maternidades, durante o parto, né? Legal, Essa contribuição, muito bom, Sérgio. A gente contribuiu também. O programa de saúde do homem, nós discutimos muito, né, no estado de São Paulo. Evidentemente não é próstata, mas o homem ficou reduzido à próstata, né, era Novembro muito azul. mais... ficou reduzido à próstata. E a gente vê o quanto eles sofrem, né, o quanto os homens, eles são acometidos por várias doenças, porque não fazem a prevenção. Boa noite, Robertson, prazer tê-la aqui. E aí acaba acometido por um monte de doença, um monte de questões, né? Isso são números assustadores também, parabéns. Eu não sabia desse seu feito. Na unidade de saúde da família, no antigo chamado Programa de Saúde da Família, agente de saúde especializado na questão da saúde do homem, também era um nosso sonho, porque muitos homens, a gente já sabia que tinham um comportamento agressivo em relação às suas companheiras, então ele estava lá medindo a pressão, fazendo o controle do diabetes, fazendo alguma intervenção, o cara já conversando com ele. Era um programa legal, mas também que tem que sair do papel, mas foi desenhado lá atrás, né? A lei, isso foi instituído em Taboão, depois na cidade de São Paulo, depois no estado de São Paulo e no Brasil, agora, o trabalho com homens autores de violência, e na lei não vou lembrar o número, na lei de 2020, agora é obrigatório o afastamento do agressor e imediatamente o encaminhamento desse homem para um grupo reflexivo. Por isso que muitos homens... Quantos anos tem já o Tempo de Despertar? Quem não conhece, o Tempo de Despertar é um projeto que teve o Sérgio como precursor e que já existe há quanto tempo? Então, o Tempo de Despertar foi uma iniciativa, porque a gente estava caminhando com todas essas iniciativas, sociedade civil, academia, mas ainda não tinha se transformado numa política pública. Era necessário dar essa cara. Então, a doutora Maria Gabriela Mansur assistiu uma palestra e depois veio conversar comigo, veio falar assim, que estava interessado em transformar isso numa política dentro do Ministério Público. Eu achei interessante isso, porque, de fato, o Ministério Público teria o compromisso. Então, na cidade de Taboão da Serra, fui fazer algumas ações em 2014, e aí ela criou o Tempo de Despertar dentro dessa experiência que eu trouxe no Ministério Público. Então ela deu esse nome, Tempo de Despertar, que achei bom, legal, e que é um projeto em que acolhe os homens, olha só, acolhe os homens autores de violência, que são encaminhados pelo Judiciário, pelo Ministério Público, agora pelas delegacias, pelas defensorias, e são encaminhados para o cumprimento, não é pena, para o cumprimento de ressocialização. Mesmo que ele tenha entrado numa situação de violência, vamos supor, ele entrou numa situação que ele não é o culpado, mas ele também pode fazer parte, para ele não entrar numa nova situação de violência. Então ali ninguém é culpado, ninguém é julgado, ninguém é condenado. O nosso trabalho é justamente de recuperar esse cara para que ele entenda essa situação. Porque mesmo que ele tenha encontrado uma mulher abusadora, mesmo que ele tenha encontrado uma mulher que comete alguma violência, isso não faz parte dele julgar. Mas se ele entrou nessa vibe, se ele também reagiu, ele tem a oportunidade de sair desse relacionamento, pagar pelo crime que cometeu. Ah, mas ela me deu, hoje de manhã tive uma reunião assim, mas ela me dava tapa na cara todo dia. Era 2, 3 tapas na cara. Aí o dia que eu dei um tapa, aí ela foi na delegacia. Eu falei, pois é, aí você cometeu o crime. Porque não é a quantidade, filho.
Ela pode... Você deu, então pronto, você é o criminoso, porque ela fez o registro. É simples assim, né? Ah, mas eu não estava suportando mais. Então, o machismo é isso. Suporta, 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 e um dia estoura. Então, esses crimes hoje, principalmente onde a gente vai falar, o feminicídio, vem aumentando por causa dessa situação da violência. Às vezes, esse cara sabe que está sofrendo uma violência, porque ele também está num sofrimento, mas ele acha que está tudo bem, consegue... Porque é homem, sabe que é homem, é pai, é mãe das minhas filhas, eu não vou nunca denunciar, eu vou segurar. Eu vou provar para ela que eu sou mais homem. E aí, acontece a violência. Basta uma gota. Esse copo, eu expliquei para eles. Cara, você colocou a gota. Esse tapa que você deu, não foi só um tapa. Tá, para com isso. Para de mentir para você mesmo. Esse tapa representa um acúmulo de anos e anos de raiva, de ódio. Esse tapa que você deu, ou esse grito, esse empurrão, não é só um empurrão físico, é uma situação em que você estava transbordando de violência e de agressão. Porque se você tivesse uma faca, uma arma, teria sido a faca ou a arma. Então, é necessário a gente combater essa lei do armamento. É preciso, porque aí sim, se tiver arma, mais do que já tem, esse número vai saltar. Eu falei que, infelizmente, a violência contra a mulher está aumentando, e aumentando num ritmo muito grande, porque a gente está perdendo esse controle ético, esse controle ontológico da essência da vida. É já uma das questões que eu ia colocar para você, né? Como é que está a questão da violência nesse momento? Mas termina, por favor. Não, é isso mesmo que eu vou emendar. O Brasil já está pulando para o 4º lugar. O Brasil já está pulando para o 4º lugar do país mais perigoso para as mulheres, do país que mais mata as mulheres. A pandemia está mostrando isso. A pandemia está sendo cruel para as mulheres. A pandemia está trazendo a morte, não por causa de um vírus, mas por causa de um comportamento. Outro dia, aí me perguntaram, Sérgio, e o estupro, a cultura do estupro? Eu falei, não. O estupro, não existe cultura do estupro, existe um estupro cultural. A gente trata o estupro de forma cultural. O que existe é uma ideologia do estupro em que a gente desqualifica a mulher por causa da vestimenta, por causa do lugar, por causa... Então, você falar a cultura de estupro, você está criando uma... Você tem que falar cultura da equidade, cultura da paz. O estupro, ele é cultural. Ele se esparrama nessa sociedade. Ele não é criado, ele é cria dessa desigualdade. Concordo. Ele por si só, ele não tem essa... Agora, nós homens, então, o Brasil vem aumentando muito. É triste notar que a cada minuto, 5 mulheres são vítimas de violência. A cada 1 minuto, vítimas de violência. É muita então, coisa, a gente Sérgio. precisa... É muita coisa. Sim, é muita coisa. Ué, por dia, são assassinadas 2 mulheres. Por dia. Então, a violência, a cada minuto, é muito grande. A gente pensa assim, Sérgio, os números que estão aí impactam os homens? Não impactam. Mas o que impacta os homens? Você trazer ele por uma coisa chamada empatia. Isso que é legal do tempo de despertar. O tempo de despertar traz, pela metodologia que a gente desenha, o Gilson, Samara, Najara, Josiane e muita gente observadora, passou agora a Rita aqui na sala, a gente discute, aprofunda o Dentinho no grupo dele, com ele lá, com o Flávio, e a gente faz os encontros, a gente faz as formações juntas. Está faltando mais formação junta, né, Dentinho? Não só a formação de novos facilitadores, mas a formação nossa. E falta esses seminários de aprofundamento, né? Eu gosto de lives, é mágico o alcance de pessoas. Estou vendo gente de Brasília aqui, estou vendo, mas falta encontros de especialistas para aprofundar isso.
Inclusive, aqui a Kiko tá falando, Sérgio, que, tipo, as mulheres, elas nem identificam ainda as violências que sofrem, né? Por ser uma questão cultural, não sabem que sofrem violência, né? Nossa, ô Sérgio, eu tinha que ter feito uma live de 2 horas com você, não vai dar 1 hora. Não, vai. Porque é muita coisa para pouco tempo, e tudo é muito interessante, e o pessoal tá fazendo questões, tá trazendo perguntas. Trazendo. Mas é isso. Alguém perguntou se aumentou, a Mariazinha perguntou se aumentou. Sim, aumentou a violência contra a mulher, mas continua no seu raciocínio que eu interrompi. Não, imagina, interrompeu não. Aumentou sim. Essa pergunta é muito interessante. Ah, mas Sérgio, você precisa de financiamento? Sim, claro que eu preciso de financiamento para tocar o projeto Tempo de Despertar. Por muito tempo, eu fazia, e muitos grupos fazem, pela militância, pela causa. Mas por que o financiamento é importante? Não para sustentar o Sérgio, tal pessoa, mas para o governo ter, olha, eu vou separar X de grana para isso. É um compromisso dos governantes, é um compromisso da Assembleia, das câmaras. É importante que tenha esse financiamento para que a sociedade possa cobrar. Olha, prefeito, não tem trabalho com mulheres. Quanto que tem de orçamento? Olha, prefeito, não tem trabalho com homens. Qual é o orçamento? Então, isso tem que ser pauta das discussões orçamentárias, porque senão não vira. Porque você pode fazer assim, então vou fazer com técnicos da prefeitura, com técnicos do CRAS, do CRES, mas aí muda a política, o trabalho vai embora. O trabalho vai embora, né? E aí remaneja os funcionários, coloca eles para lá e para cá e pronto. Então é muito importante, e atualmente hoje o projeto Tempo de Despertar tem o financiamento sim da Prefeitura de São Paulo por 12 meses, vai acabar o período em setembro. A gente tem que mostrar relatórios, e por incrível que pareça, dos 172 homens que já passaram nesse projeto esse ano, ninguém cometeu nenhuma reincidência. Eu acho que isso é legal, e a gente falar um pouco também dessa questão de números, né? Quem passa, o quanto isso realmente desconstrói. Tem gente que fala, mas eu não acredito num grupo de autores para violência, porque você vai fazer terapia, em alguns meses você não vai resolver isso. Então é importante a gente falar que não são grupos para terapia, são grupos da desconstrução do machismo, né? Da mesma forma em que essas pessoas não nasceram violentas, tornaram-se violentas, elas vão aprender a não ser violentas, então vão desconstruir essa violência. E uma vez entendendo isso, e estando claras essas questões, não voltam a reinfracionar, não voltam a reincidir, então, em relação a violências e tudo mais. Então, assim, Sérgio, eu acho que a gente tem que marcar mais um, porque a gente teria um tempão nessa parte, né, que eu também acho muito bacana, e aqui a gente discute muito isso, concordo com você, que a gente tem que investir em informação, e não só no poder público, né, a gente tem que expandir isso, trazer mais gente, né, para a gente não falar sozinha, e porque chega uma hora que parece que a gente está enxugando gelo, que a gente faz, mas ainda continua morrendo, a adolescente continua sendo abusada, inclusive por pessoas próximas, que seria realmente um crime hediondo, mas continua acontecendo aqui em Limeira, 2 casos muito agora aconteceram, entre outros, do registro, né, acabei passando para você antes da live, entre outras questões. Então a gente está vendo a potencialização da violência em épocas de pandemia, o que é muito triste, e eu acho que vale live, eu acho que vale programa, eu acho que vale tudo, porque a gente tem que despertar essas pessoas, né, para ver o que está acontecendo para além da nossa bolha, e poder ajudar de alguma forma, né, de alguma maneira. Sérgio, daqui a pouco a gente já vai entrar naquela parte que eu vou perguntar tudo de você, então, dos justiceiros, eu queria saber mais ou menos qual é a proposta e como é que foi isso para virar, como é que está virando. Fala um pouco sobre isso. Quando a doutora Gabriela me convidou para pensar os justiceiros, eu falei, que isso? Nem pensar. Justiceiros é Não, o cara é justiceiro, o cara vai fazer justiça com as mãos. Né? Vamos discutir isso direito aí. Né? Vamos discutir o que é justiceiro.
Porque justiceiros, pelo menos, é aquele cara que faz justiça com as próprias mãos. Aí a gente discutiu, né? Eu discuti, falei, não, ó, então, justiça, ela vem da palavra grega dikesis, né? Que é equilíbrio, harmonia, encontrar sentido de. Então, se for para isso, eu topo tocar esse projeto com o Gilson e com o Mário, Dr. Mário, juiz. E aí sim eu comecei a fazer parte dos justiceiros, que é encontrar essa harmonia, encontrar esse equilíbrio. Mas para quem esse equilíbrio? Não para o cara que já cometeu violência com um boletim de ocorrência. Para o cara que está em casa, que chegou estressado, chutou o cachorro, quebrou a porta do armário, bateu a porta da casa, tá pé da vida porque o time ganhou, porque perdeu o salário, tá no limite, ele já cometeu violência, mas ele não sabe que cometeu violência, e nem a mulher sabe que ele... A mulher sabe que ele cometeu violência, a mulher sabe, né? Mas ela não quer denunciá-lo. A mulher sempre sabe quando o homem comete violência. Isso que é interessante. É que às vezes ela nega e depois fala, dá um passado assim na cabeça. Mas o que acontece? O justiceiro é para esse cara que está numa situação tensa, numa situação de conflito, numa situação que não sabe resolver mais nada sem a agressividade. O justiceiro está espalhado, assim como os justiceiras, a gente está espalhando, fazendo a formação, e é um projeto para atender homens, claro, dentro das formas legais, que estão passando por crises, que precisam encontrar outros homens. Não para falar de carro, de mulher, de futebol de mulher, de emprego de mulher, mas estão querendo falar de si mesmo. Ou pelo menos despertar. Só hoje. Local de escuta, Sérgio, seria? É local de escuta. Escuta ativa. Para homem. Uhum. Só hoje eu recebi 3 ligações, 3 homens, que estão nessa. Olha, eu tô na beira disso, eu já fiz isso. Então, muitos homens. Porque quem está aqui já trabalhou com os homens autores de violência, eu quero falar 2 coisas. O Dentinho também já deve saber disso. Os grupos de homens, é lógico, é enxugar gelo. Mas o que a gente extrai desse conteúdo, a gente aplica nos grupos de prevenção. Entendi. Então, é o lugar ali da curva do rio em que a gente pega esse conhecimento e joga lá na prevenção. É esse que é o barato dos grupos. Entendi. E fazer grupo reflexivo, não vou lá fazer reflexão, vou reflexão. Calma, grupo reflexivo tem pelo menos 3 bases teóricas. Primeiro, uma visão sistêmica, rizomática da violência. A violência tem uma complexidade, uma capilaridade muito grande. Uhum. Então, faz parte da base teórica de um grupo reflexivo, uma visão sistêmica da coisa. Uhum. E para isso tem que estudar. Sem dúvida. Tem que estudar. Segunda coisa, como que um cara se transforma indo obrigatório no lugar? Nunca. Então a gente tem que ir para a educação. Quem é o grande mestre da educação que revolucionou esse país? Paulo Freire. Empoderamento. Protagonista. Ninguém muda se não se tornar protagonista do seu próprio mundo. Sua própria história, sem dúvida. Da sua própria história. Ele é um ser no mundo. Então eu tenho que dar condição desse homem adquirir conhecimento, e conhecimento é poder. Empoderamento. Eu, de novo, não preciso ir no empowerment. O Paulo Freire já falava isso aqui na década de 50. Empoderamento. É você criar uma resistência para não ser, né, alienado. Empoderamento, Paulo Freire. Básico. E a terceira coisa, o grupo é sempre educativo. Funciona terapeuticamente? Funciona, mas é educativo, é ressocialização. Se a pessoa precisar, aí a gente encaminha. Ele não é punitivo. Tem vários... É bem essa questão. Nunca. É bem essa questão. É um convite, né, Sérgio? Eu entendi agora, para mim ficou muito claro, eu acho que a gente precisa de espaços. Uma vez eu trouxe aqui para um lugar que eu trago, que fala também, mas a mulher também precisa.
Eu acho que também precisa, eu acho que uma coisa não desqualifica a outra, né? Trabalhar para a mulher e trabalhar para o homem, eu acho que é necessário. Para a mulher vítima de violência, né? E para o homem o autor dessa violência, para desconstruir, para mim é um trabalho preventivo. A gente está trabalhando na prevenção. Sérgio. Exatamente. Já super acabou o nosso tempo, mega que estourou aqui. Vamos lá, bate e volta. Vamos dar uma apressadinha na questão do bate-bola. Pelo Sérgio, você disse que você é uma pessoa curiosa. Você já descreveu no início ou você acrescentaria mais alguma coisa em relação ao Sérgio? O Sérgio pelo olhar do Sérgio. Eu sou um aventureiro. Muito bom. Eu gosto de novos caminhos. Fala para mim uma frase favorita sua. A morte é um encantamento. É um encantamento. Essa frase é sua ou você puxou de algum lugar? João Guimarães Rosa. Que demais. Você quer falar dessa frase? Não. Eu acho que isso, a morte é um encantamento, porque todo sujeito tem direito a ter uma morte e uma nova vida. A morte não é o fim, mas é um processo de transformação. E a gente precisa morrer todo dia para se encantar com o que é novo, para vir o novo, que é a vida. Gostei. Então, é um ciclo de coisas. Muito né? bom. E aí a gente ensina isso para os homens também. Cara, você tem que morrer, matar esse homem que está aí dentro de você. Esse cara aí, mata esse cara, morre. E fala uma coisa para mim, seu passatempo favorito? Passatempo favorito, caminhar, fazer caminhadas, andar, adoro. A gente pensa bastante nessa hora, né? Um filme que você gostou ou que você indicaria? Um filme que eu gostei Ai, caramba, tem tantos, deixa eu ver. Olha, o projeto Um Sonho de Liberdade. Bem legal, hein? Muito bom, adorei esse filme também. Livro. Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. E aí? Por quê? Porque o mundo a gente tem que ver além das montanhas. Muito bom. E mais uma coisa, como você está vivendo a pandemia, Sérgio? Eu estou vivendo a pandemia, mudando meus hábitos, a forma de encontrar os colegas, a dinâmica, porque eu uso muito o corpo, eu uso muito o toque, eu uso muito o abraço, eu uso muito... Então, isso eu tive que mudar algumas coisas. E a pandemia, ficar em casa, fazer pão, engordei. Eu tenho um amigo, Sérgio, que fala que a pandemia vai acabar quando todo mundo aprender a fazer pão, porque todo mundo aprendeu a fazer pão. Se todo mundo fez um pão, já... Ele fala aí, vou trazer ele aqui. Mas diga, desculpa, se você engordou... Fazer pão, né? Engordei. Fiz essa estante. Que legal, que legal. Peguei a madeira lá, tem essa madeira, então eu vou lixar e tal. Que legal. Eu ia perguntar, que uma das perguntas, né, que eu passei rapidinho era quais habilidades novas em tempo de pandemia. Quais habilidades você desenvolveu? Marcenaria. Gosto de mexer com madeira. Culinária, você curtia cozinhar, né? Você já curtia. Isso eu já Só já deu uma aprimorada, né, na questão. E agora eu tenho que aprimorar em comida light. É bom. Eu tô ficando especialista. As minhas comidas são todas pesadas. As minhas comidas são de caminhoneiro. Então, hoje depois eu vou mandar umas receitinhas, porque hoje eu já fiz uma comida aqui diferente, já lasquei pro Orlando também, e vamos ficar um pouquinho mais light. Mas ele tá se mantendo, né? Pelo que eu vejo aí, ele tá bem. Ele tá ótimo. Fitness, tá bem. Andar também, viu, Sérgio? Ele não vai, ele vai bicudo. No começo ele vai bicudo, mas aí do meio pro final já tá feliz, né? Então eu arrasto, literalmente eu arrasto. Que legal.
Sérgio, Que legal. fala uma coisa pra mim, onde você teve uma virada de chave, né? Tipo, é um momento calça apertada. De repente algo fez aquele clique na sua cabeça e você mudou. E você fala, putz, eu tô enxergando isso super bem agora. A necessidade de acolher as pessoas diferentes. Quando foi diagnosticada uma síndrome de West, um tipo de paralisia da minha filha. Fez eu mudar totalmente o meu jeito, minha atividade, então isso mudou. Incluir as pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Legal. E ela tá bem? Tá bem. Ah, que bom. Na medida do que ela tá bem, tá bem. Dentro dela. Viu? Dentro dela tá bem. É. E fala uma coisa pra mim, o que não devemos fazer no momento atual? Não se colocar em risco. Não provocar risco de ninguém. E serenidade. Acho que a palavra é essa, ser sereno. Perfeito. Muito bom. Ficar em casa, né? A gente fala, fique em casa. Ficar em casa. Sérgio, mais uma coisinha antes de acabar. O que para você é amor mais, espera um pouquinho, porque eu gostaria muito, assim, de agradecer ter a honra e a felicidade de estar aqui com você, de trocar um pouco, tanta gente participou, né? Que coisa gostosa, deliciosa. Já falei que a gente tinha que ter no mínimo 2 horas aqui, porque é muita coisa para conversar, mas não vão faltar oportunidades. Então, agradecer mesmo o seu pronto aceito, de estar aqui, de estar trocando com a gente informação, trazendo um pouco mais de aprendizado. E aí eu vou, antes de você se despedir, eu quero que você fale o que é amor para você. Eu sei e sinto que amor como uma doação. Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Demais. Amor para mim é doação. Que demais, muito bom. Então agora você faz as suas considerações finais para a gente poder encerrar essa live. Eu agradeço muito, muito esse convite. Para mim que é uma honra estar aqui com tantas pessoas queridas. Vai estar disponibilizado isso aqui. Eu acho que é um espaço muito grande. E achei rápido. Não, olhei aqui no relógio, nossa, já voou. Papo bom é assim. A gente falou, né? Não, que tem umas lives aí que a gente quase dorme no meio e tal. Nós vamos fazer rapidinho. Você falou, nossa, 20 minutos, você nem tinha molhado o bico. Foi assim os 20 minutos, ó. Né? Exatamente. Mas que papo bom que o tema empolga. Que voa, né? Papo bom é esse que voa. Então, e a gente pode falar de tudo um pouquinho e tá tudo certo. É bem o nome da live, de tudo um pouco, né? Porque a gente fala de tudo um pouquinho. Eu adoro. Sérgio, muito obrigada. Faça as suas considerações finais e a gente vai se despedindo aqui. Super beijo. Hoje é dia do beijo, viu? Hoje é dia do beijo. Então. Um beijo a todos e muitos beijos. Muito obrigada, viu, Sérgio? Tchau. Uma ótima noite Grato para por você. todo mundo, gente. Obrigada ótima noite, ótimo descanso. Agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que estava aqui. E falar que na próxima a gente vai falar com 3 jovens. Vai ser minha primeira live coletiva. Então, vem 3 jovens falar como é viver em pandemia, né? Como é o jovem viver em pandemia. Vamos falar um pouquinho de estudo, vamos falar de trabalho, vamos falar um pouquinho de cada coisa da vida. Convido vocês. Você está convidado também, Sérgio, vem com a gente, tá bom? Maravilha. Super beijo. Gratidão. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau.